autismo é uma condição neurológica caracterizada por uma alteração na comunicação e comportamentos repetitivos. Hoje, não é mais considerado um transtorno único, mas um espectro. Nosso convidado é Fernando Cota, presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, e eu começo pedindo a ele para explicar o que é o espectro autista, já que não é mais um único transtorno. Sim, o espectro autista é um espectro muito amplo, que vai desde o grau mais leve até o mais severo, e tendo ainda um moderado no meio do caminho, né? Então, esse espectro do autismo são pessoas que, na realidade, têm uma dificuldade de sociabilização, uma dificuldade também de comunicação, né? E são essas dificuldades que fazem ser uma diferença muito grande no relacionar com as outras pessoas, que não são autistas da sociedade, né? Então, características muito específicas, né? Muitos têm estereotipias, então, que são esse balançar dos dedos, das mãos, do corpo, movimento pendular, vai e vem. São esses comportamentos repetitivos que são as estereotipias? Isso, são as estereotipias. Muitos têm rituais, né? Por exemplo, para ir em algum lugar, ele tem que antes encostar a mão em algum lugar, passar, mexer com o cabelo de alguma forma. E são únicos, são específicos. O que acontece com um não necessariamente acontece com o outro daquela forma específica. Então, é por isso, então, que se considera um espectro, digamos, que pode... É muito variado, pelo que se entende, cada um é de um jeito. É muito variado, cada um é de um jeito. Há pessoas que conseguem, por exemplo, estudar, trabalhar, ter uma atividade, inclusive, de lazer, são independentes mesmo, né? E outras não. Outras, para você ter uma ideia dos mais severos, né, são pessoas que muitas vezes têm dificuldade até do próprio asseio, né, a própria higiene pessoal, não conseguem se alimentar sozinhos. Então, é muito amplo o espectro autista, né? Por isso é que há essa necessidade dessa diferenciação, né, para cada um desses indivíduos. A própria questão da dificuldade de comunicação também é bem variada, né? Chega a ter casos que a pessoa não tem comunicação nenhuma, daí que vem até o próprio nome, né? Autista, que está em si mesmado. Pois é, nós temos que trabalhar muito essa questão. Esse indivíduo, ele precisa ter, aí que é importante, realmente é fundamental, as terapias precocemente administradas. Porque há formas de comunicação e é importante que essa pessoa se comunique, não necessariamente a linguagem verbal, né? Mas há outros tipos de linguagem, a visual. O autista, de um modo geral, é muito visual, ele percebe muito, né, através das imagens. Então, nós temos que fazer com que essas terapias cheguem a essas pessoas, né, estejam disponíveis a essas pessoas. Isso talvez seja um conceito amplo de acessibilidade, porque dar acesso a essas pessoas à comunicação alternativa, por exemplo, com imagens, para que esse indivíduo possa se desenvolver e dizer o que quer, né, o que está com vontade de fazer, o que precisa. Então, antes de falar mais um pouco sobre essas terapias, vamos falar do diagnóstico. Como é que se identifica que uma pessoa é autista ou tem esse espectro do autismo? Isso é uma questão muito boa. O diagnóstico não é fácil, mas normalmente você percebe, desde cedo, comportamentos diferenciados. Então, infelizmente, não existe, até hoje, em lugar nenhum do mundo, nenhum exame ou de imagem ou laboratorial que vai diagnosticar essa pessoa com autismo. Então, na realidade, o diagnóstico ele é feito depois daquela suspeita do pai, da mãe, do professor que viu esse sujeito diferenciado. Normalmente se indica para o médico. O primeiro médico vai ser o pediatra, que vai passar normalmente ou para um neurologista ou para um psiquiatra, que aí sim, esse é o perito que vai poder fazer as perguntas para os cuidadores, para os pais, analisar, né, aqueles comportamentos, né, a estereotipia, o balançar dos dedos, das mãos, a dificuldade de se comunicar, para poder dar o diagnóstico. E aí seria, geralmente, né, se fala aos pais, se a criança não reage a sons, não interage com os pais, né, que tipos de sinais de alerta que isso é muito importante, observar? O comportamento específico das pessoas autistas. Então, são pessoas que realmente rejeitam o olhar, rejeitam encarar, muitos deles não encaram. Desde bebê, quando a gente tem informação, é muito importante. Então, desde bebê, os bebês já encaram seus pais, né? Depois de uma certa idade, 8, 9, 10 meses,
esses bebês já encaram seus pais. E buscam o olhar, né? O autista não, pois é, o olhar do autista normalmente é um olhar fugitivo, esse sujeito não consegue encarar por muito tempo, né, tem essa dificuldade. A questão do som que você falou, né, são pessoas que têm, às vezes, acontece um barulho enorme, cai alguma coisa, esse indivíduo reage como se nada tivesse acontecido, né? Então muitos pensam que é surdo também, né? Então tem toda essa situação, são sujeitos que brincam normalmente com os brinquedos de forma não peculiar. Então, por exemplo, o que é isso? Ganha uma bicicleta, em vez de querer andar na bicicleta, ele vai rodar as rodas da bicicleta. Ele vai enfileirar os carrinhos, em vez de empurrar os carrinhos de um lado para o outro. Então, tem todo esse comportamento, a ausência de medo, né? Está passando um carro, o sujeito parece que não tem medo, não sabe o que é aquilo. E muitos, inclusive, são atropelados por conta disso, né? Então, tem toda essa situação. Choram por motivo que não é aparente, da mesma forma, sorriem, dão risadas por motivos também que ninguém consegue, naquele momento, perceber. Então, são comportamentos muito específicos, além do balançar, né? Balançar o movimento pendular das costas, vai e vem, né? Que isso caracteriza muito a questão do autismo. Agora, não é preciso que a pessoa, para ser diagnosticada com autismo, tenha todos esses comportamentos, né? Na realidade, todos somos diferentes, os autistas também entre si. Então, alguns têm parte desses comportamentos e outros não. Por isso é que o perito, para dar o diagnóstico, é o médico. E quando se tem esse diagnóstico, assim, o autismo é uma condição crônica, né? Não há cura. Mas quando se há o diagnóstico precoce, é possível fazer tratamentos, estimulações que, assim, elas resultam em uma melhora de vida para a pessoa que tem essa condição? Isso é fundamental. Isso é nós darmos a chance desse indivíduo se desenvolver como qualquer outra pessoa. Então, e essas terapias, quanto mais precocemente administradas, os resultados tendem a ser melhores. É claro que cada indivíduo tem o seu potencial, mas nós precisamos dar chance. Então, o sujeito que precisa do fonoaudiólogo, porque tem muita dificuldade na fala, ele precisa. O sujeito que precisa da psicoterapia, do psicólogo específico, com metodologias específicas para as pessoas com autismo, uma comunicação melhor, para se entender melhor como pessoa, né? Então, são vários profissionais que precisam estar envolvidos nisso. Ecoterapia, que é a terapia com cavalos, com animais, né? É fundamental isso para que as pessoas se desenvolvam. Então, há uma gama de serviços, muitos têm outras comorbidades, que aí são doenças que podem estar associadas ao autismo. De regra geral, se fala em 50% dessas pessoas. Então, isso também tem que ser visto, tem que ser buscado, tem que ser tratado, não é? Às vezes precisam de medicamentos específicos, né? Então, o importante é isso, é poder dar oportunidade a essas pessoas, que o que nós temos visto no mundo todo é que quando são oferecidas essas terapias para essas pessoas, elas se desenvolvem muito bem e podem ter uma vida muito parecida com as outras pessoas que não são autistas. E como é isso? 50% dos autistas têm outras deficiências associadas? Isso, são comorbidades. Então, pode ter o autista que também tem esquizofrenia, nós podemos ter pessoas com autismo que também têm outras síndromes, existem pessoas com síndrome de Down, por exemplo, e autismo, né? Então, assim, e esse número é muito grande, metade das pessoas, né, que têm autismo. Então, o importante é que se investigue isso, que se procure saber de que forma essa pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida, né, para que ela possa se desenvolver melhor. Agora, nesse caso de ter outras coisas associadas, imagino que deve ser ainda mais difícil o diagnóstico. Sem dúvida, o diagnóstico do autismo, ele não é fácil, ele é complicado, existem metodologias de diagnóstico diferencial, né, para outras doenças mentais, né, e importante é que realmente o psiquiatra ou o neurologista, que são as áreas principais da medicina que trabalham com a pessoa com autismo, estejam atentos, muito atentos e conheçam de fato essa especificidade das pessoas com autismo para que possam dar o diagnóstico. E a questão da comunicação, que já é uma característica mesmo, essa dificuldade de comunicação, né, do autista. Como se lida com isso? Você já mencionou a questão visual, assim, os próprios pais também podem se informar, aprender outras formas de como se comunicar com a criança autista? Sim, o facilitador da comunicação, ele que conhece a técnica que vai ser usada com esse indivíduo, e existem várias técnicas, principalmente nessa questão da visualização para o autista, porque é muito mais visual do
que é verbal, por exemplo, né, ele vai trabalhar nesse sentido e tentar mostrar aos pais como deve trabalhar esse indivíduo no dia a dia, né, de que forma. Então, por exemplo, há métodos de comunicação que trabalham com fotografias, com figuras. Então, você mostra para o sujeito essa figura e ele vai te devolver qual figura, por exemplo, na hora do almoço. O que você quer comer? Então, você mostra a figura do que está disponível e ele vai lhe devolver o que ele quer, o que ele deseja comer. Né? E assim vai, o tempo inteiro, né, o dia inteiro, o cotidiano desse indivíduo, para que ele demonstre melhor a sua vontade. Porque a grande insatisfação dos autistas que conseguem falar, que têm um alto desempenho e que fazem essa ponte para aqueles que têm autistas que não são verbais, é justamente aquilo que eles queriam fazer e que não conseguiram se expressar. E que, de alguma forma, perceberam que os seus pais, os seus cuidadores, os seus professores não perceberam isso. Então, essa é a grande frustração desse indivíduo. Aí nós temos que trabalhar muito com a autoestima desse indivíduo para ele se perceber mesmo como pessoa, que há um respeito por trás disso tudo, que há uma forma de se trabalhar esse indivíduo aceitando essa diferença que ele tem. Você mencionou a alimentação, uma coisa que se fala muito, assim, que assim como eles têm muitas manias, tem muitas vezes manias relacionadas à alimentação. Uma comida não pode encostar na outra, sim, ou não gosta de comida de uma certa cor. Isso é comum? Isso é muito comum. Os autistas são conhecidos também por hipersensibilidade em todos os níveis. Não é? Sons também. Sons, essa coisa toda. E nessa questão da alimentação, é muito recomendado isso mesmo, que se separe. Há muitas pessoas que só conseguem, inclusive, se alimentar dessa forma. O feijão, o arroz, a carne, o legume, a salada, separados. Né? Então, assim, isso é muito interessante, porque essas pessoas percebem o mundo de uma forma diferenciada. Né? A partir do momento, a gente já viu muitos casos de que se misturou a comida de alguma forma, botou um pouquinho de feijão e arroz e carne, por exemplo, na mesma garfada, o sujeito já não quer, já prefere não comer. E a gente tem que respeitar isso, tem que aprender muito com eles como lidar com essa síndrome, como lidar com essas pessoas. São pessoas também e a gente, né, tem essa dificuldade muitas vezes de reconhecer a diferença. Nós temos muito isso do nosso padrão, né, de pessoas, e todos nós temos diferença, nós sabemos disso, né, e também os autistas têm essa diferença, só que é mais acentuado. Né? Então nós temos que perceber de que forma nós vamos conseguir trazer para ele uma qualidade de vida melhor, uma satisfação melhor. É dessa forma. Questão auditiva, por exemplo, a hipersensibilidade, às vezes um barulho, uma torneira pingando, isso afeta o indivíduo terrivelmente e a dificuldade muitas vezes para os pais conseguirem descobrir por que o sujeito está nervoso e ele com a dificuldade de expressar esse som, que para ele é um som muito alto, é um som desregulado, é um som constante, e que para nós é simplesmente imperceptível, porque nós conseguimos fazer uma poda neuronal, e esse indivíduo não fez essa poda neuronal. Então, tem que trabalhar com toda essa dificuldade, e aí é a paciência dos pais, é o conhecimento da informação, para que a gente possa trabalhar melhor isso. Pelo que você está falando, acho que uma coisa muito importante é o respeito, né? Assim, não se pode, então, tentar forçar, né? Não, você vai se acostumar, vai tentar empurrar, mas isso não é recomendável. Né? Não é recomendável. O respeito, ele, assim como nós todos, eles têm as características particulares, as características individuais. Então, nós temos que tentar, de fato, saber o que esse indivíduo quer. Se ele não quer determinada situação, se ele não gosta de determinada situação, nós temos que tentar respeitar. E se é necessário aquilo, porque, por exemplo, é uma necessidade, mas então o sujeito não gosta de escovar os dentes, ele não vai escovar os dentes. Não, nós vamos fazer isso de uma outra forma. Há uma metodologia para que você faça isso de forma, vamos dizer, com mais cuidado, com mais paciência, né, para que esse indivíduo possa entender essa responsabilidade e fazer isso amanhã sem que haja nenhum transtorno, porque senão pode causar uma situação que vai ser muito pior do que não escovar os dentes. Porque isso é uma coisa que acontece também, né? Porque às vezes essa hipersensibilidade, né, assim, esse estranhamento, assim, se é o caso de uma comida encostar na outra, tudo bem, não tem problema, mas também pode acontecer isso, ter pessoas que não querem escovar os dentes, pentear o cabelo, né, tomar banho, coisas que são mais complicadas, né, mas sim, então há outras formas de se contornar. Sim, há metodologias em que você vai fazer isso, você vai ensinar para esse indivíduo, só que nós precisamos ter calma, né, nós precisamos ter paciência com esse indivíduo, e aí entra toda essa questão do respeito, que você colocou muito bem,
e que esse indivíduo precisa ser respeitado na sua individualidade. Se ele não quer fazer isso agora, pode ser que ele faça depois. Ora, quantas pessoas que não são autistas, que não gostam de escovar o dente em determinado horário, que não gostam de tomar banho em determinado horário e que têm que fazer isso por uma obrigação social, não é? Então, a dificuldade deles é entender o jogo social, essa nossa necessidade social de ter que se vestir na hora certa, de ter que tomar o banho, de ter que se preparar para um evento, para um encontro, como é que vai se portar à mesa. Agora, tudo isso nós temos que trabalhar com terapias específicas. Daí a importância de quanto antes se diagnosticar e quanto antes o encaminhamento para essas terapias que são muito específicas e terminam sendo personalizadas para cada um conforme a sua necessidade, conforme a sua diferença. E são usados também medicamentos? Muitas vezes há necessidade, sim. Não existe nenhum medicamento para autismo, né? Mas o que existe são medicamentos para outras situações, né? Para os sintomas. Então, por exemplo, o sujeito tem um comportamento agressivo, né, por algum motivo, ou alto, ou heteroagressivo, né, nós vamos ter que trabalhar isso. E muitas vezes há necessidade, sim, de alguma medicação, né, de algum neuroléptico, por exemplo, se ele é muito ansioso, de algum ansiolítico, para que a gente possa fazer com que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida melhor, sempre buscando isso, a qualidade de vida desse indivíduo. Né? Esse indivíduo tem que ter uma qualidade de vida satisfatória, ele tem que conseguir se envolver bem com a sociedade, trabalhar bem com as pessoas, com seus familiares, com seus pais, com seus cuidadores. Né? Então, sempre nesse sentido. Se o sujeito melhora o seu comportamento, consegue participar, consegue, enfim, ter uma interação social melhor com determinada medicação, o médico, junto com os pais, é que vão pesar isso e vão, de fato, administrar aquela medicação. Eu já assisti até aqui no Senado, uma audiência pública, também uma linha que está pesquisando, experimentando, também tratar com nutrição, né? Assim, um tipo de nutrição específica e que eles avaliam que deu muito resultado. O que é isso? Isso é muito interessante, essa questão da nutrição. É um campo que está crescendo muito nos últimos anos e já há trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, Europa, de fora, que demonstram como essas pessoas têm uma melhora do comportamento muito grande. Há hipóteses de que a questão do intestino das pessoas com autismo influencia muito fortemente no comportamento desse indivíduo, na atenção desse indivíduo. Então, eu destaco aí a questão do glúten, por exemplo, e da caseína, que está no leite, né? E que essas pessoas, quando têm uma dieta proveniente, que limita, né, na realidade, esses alimentos, elas muitas vezes, por diversas vezes, têm uma melhora muito grande na sua forma de expressão. Tem pessoas que, por exemplo, não falam e começam a falar. Né? Então, só assim, com mudança com essa mudança, né? A gente não consegue separar se foi exatamente isso, porque associado a isso estão acontecendo muitas vezes terapias, né? Outras terapias. Mas a terapia nutricional tem crescido muito nesse sentido. A gente conhece pessoas que, infelizmente, o exame não detecta nenhuma intolerância ao glúten, por exemplo, mas essas pessoas, quando deixam de comer o glúten, têm um relacionamento muito melhor, conseguem se expressar de forma melhor, e isso é muito importante, sim. E as principais coisas que estão sendo estudadas, então, assim, seria o glúten, o leite e açúcar. Isso, açúcar também, por causa de toda essa questão, principalmente intestinal, né, que envolve essas pessoas. E é uma coisa muito importante, porque os pais têm visto muita diferença nos seus filhos, depois que passam a administrar uma dieta livre do glúten, da caseína, da soja, né, de tudo isso. Então, é muito interessante. E como está a situação dos autistas perante a lei? Tem uma lei, né, de 2012 e ela está sendo aplicada, os autistas têm acesso aos direitos que a lei garante. Como está essa situação? É muito interessante porque em 2012 nós conseguimos que fosse sancionado, na época pela Presidência da República, a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana. Berenice Piana porque uma mãe que, junto com esses pais, com associações, começou todo esse trabalho, né, aqui no Senado Federal, inclusive. E é importante porque é uma lei ampla que garante às pessoas com autismo, com transtorno do espectro autista, toda uma gama de situações. A participação em toda a política pública voltada para a pessoa com deficiência, por exemplo,
a obrigatoriedade de uma escola que possa recebê-lo, com as garantias de que vai ter um ganho pedagógico. Os profissionais de saúde, os hospitais têm que estar preparados para receber essas pessoas. As campanhas públicas também devem ser feitas. Enfim, é uma lei muito ampla e que garante a essas pessoas direitos amplos. Infelizmente, nós estamos agora nessa fase de tirar a lei do papel, né? Ainda há informações de escolas que recusam pessoas com autismo, por exemplo. Ainda há informações de serviços de saúde que se recusam a atender essas pessoas, planos de saúde que se recusam a atender. E isso não pode ocorrer, né? Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser trabalhado, né, para que essas pessoas possam, de fato, poder participar da vida das suas comunidades, da vida da sociedade de um modo geral, como todas as outras pessoas que não são autistas. E como as pessoas devem proceder, então, se depararem com uma situação dessas? Isso é importante. Existem, por exemplo, desde a sua escola, se ela se recusou, primeiro é tentar mostrar as leis, né? Há muitas leis também municipais, leis estaduais, e que também permitem às pessoas com autismo que esses direitos sejam assegurados. Então, a primeira coisa é tentar negociar isso, tentar mostrar que às vezes o gestor nem conhece isso. Então, tentar mostrar para o gestor e negociar, olha, meu filho tem direito, sim, aqui está a lei, essa coisa toda. Se ainda assim persistir, nós indicamos que procure uma associação, né? As associações têm belíssimos trabalhos também que envolvem os direitos dessas pessoas. Se ainda persistir, aí temos o Ministério Público, as instâncias da Justiça, a quem muita gente ainda tem que recorrer, para que isso possa funcionar. O importante é que você não desista do seu filho, não desista dessa pessoa que tem autismo, que precisa sim, e tem os direitos de ser bem atendidos. E você participa, inclusive, como voluntário de uma ONG, né? O Movimento Autista. Como é o trabalho? Isso, é o Movimento Orgulho Autista Brasil, o MOAB. E é um trabalho justamente de buscar melhorias para a qualidade de vida dessas pessoas. E isso envolve uma série de eventos, de encontros, audiências públicas, enfim, confecção de projetos de lei, normas que podem melhorar a vida dessas famílias. Porque atrás dessa pessoa com autismo tem toda uma família, que se esse indivíduo não estiver, vamos dizer assim, bem situado, essa família pode estar toda desestruturada, né? Então, o movimento trabalha muito nesse sentido. Desde 2005, nós trabalhamos muito nas leis, com foco no parlamento brasileiro, para que essas pessoas pudessem, de fato, ter esse direito, e agora que esses direitos sejam exercidos por essas famílias, né? Que elas, de fato, tenham espaços acessíveis, tenham espaços inclusivos, né, preparados para que possam recebê-los como qualquer outra pessoa. Então, o movimento tem encontros, é uma diretoria em Brasília, né, e coordenadorias em todo o Brasil, né, para que essas pessoas possam ser atendidas, possam estar engajadas, e aqueles que, porventura, estão um pouquinho melhor, se engajem para ajudar os outros, né, que têm mais necessidade e que, de fato, precisam de um apoio maior. É assim que o movimento trabalha. E vocês têm, inclusive, também um site na internet, né, com bastante informação disponível e onde as pessoas também podem entrar em contato, não é isso? Isso. O endereço é www.orgulhoautista.org. E o movimento está sempre à disposição e de portas abertas para que essas pessoas possam ter um cotidiano melhor. E a gente falou muito sobre crianças autistas, né? Mas e como é o caso assim dos adultos? Tem pessoas que chegam à vida adulta e descobrem que são autistas e nunca souberam? Isso é muito importante, dois aspectos, muito bem lembrado isso. As pessoas, primeiro, que tem essa história, criança autista, primeiro, o sujeito vai chegar, vai passar dos 18 anos, dos 21 anos, e vai continuar autista. Então, isso é muito importante, porque tem essa ideia, a criança... Então, hoje nós já mudamos até a forma de colocar a pessoa com autismo, né, a pessoa autista. Esse indivíduo, ele vai, sim, chegar... não existe nada nesse sentido aí, de que as pessoas vão morrer mais cedo do que as outras, né, e vão continuar... A expectativa de vida é a mesma. A expectativa de vida é a mesma. Pelo menos nunca foi feito nenhum trabalho nesse sentido até hoje para demonstrar isso. Então, essas pessoas vão passar, né, por essas fases da vida e vão ter que continuar seus atendimentos, vão ter que continuar
né, as terapias que estavam fazendo. Claro que isso evolui, né, nada nesse sentido é estático, né, não é a mesma terapia que vai se envolver uma criança, aplicar uma criança para um adulto. Né? Então é muito importante que essas pessoas tenham mesmo espaços onde possam frequentar, onde sejam reconhecidos, onde sejam respeitados, onde não sofram bullying, o preconceito, a discriminação. E isso se faz com essa questão da informação, é fazer a informação chegar e aí o respeito às diferenças normalmente vai junto. Né? Então, todo um trabalho nesse sentido. Em relação às pessoas que o autismo de altíssimo desempenho, síndrome de Asperger, né, essas pessoas, elas muitas vezes, de fato, trabalham a vida inteira, conseguiram estudar e sem uma diferença que seja tão observada quanto as pessoas com autismo severo, e muitas vezes não são nem diagnosticadas, ou quando já são diagnosticadas, já tem toda uma vida e que teve certas dificuldades que não foram observadas em determinado momento, mas que tinham, sim, o diagnóstico não feito formalmente, não relatado formalmente, da síndrome de Asperger, por exemplo, desse autismo de altíssimo desempenho. E essas pessoas, na realidade, têm direitos, como todas as outras, né, estão envolvidas nas políticas públicas para as pessoas com deficiência, e cabe a nós agora, com a informação, com o tempo das redes sociais, da internet, a era das redes sociais, da internet, fazer chegar essa informação para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Fernando, acho que a gente vai ter que convidar você para voltar aqui outro dia falar sobre essa síndrome de Asperger, que não deu nem tempo de entrar nesse assunto, mas muito obrigada pela sua participação e boa sorte aí no seu trabalho de divulgar a informação sobre o autismo. Eu que agradeço e uma satisfação muito grande poder participar aqui desse programa e dizer às pessoas, queria deixar esse recado, se puder, para que as pessoas que têm ainda uma dificuldade de inserir seus filhos, de incluir seus filhos, não desistam. Procurem uma forma que vão conseguir, de fato, procurem associações no Brasil inteiro, procurem os serviços, procurem o Senado, e, enfim, que vão conseguir incluir os seus filhos, sim. Vão conseguir fazer com que os seus filhos participem da vida social nas comunidades, na sociedade de um modo geral. É isso aí, obrigada e obrigada a você também que nos assiste. Eu conversei com o Fernando Cota, presidente do movimento Orgulho Autista Brasil. O que você achou desse programa? E qual outro tema você gostaria que a gente discutisse? Sua opinião é muito importante para a gente. Ligue 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 61 999 661616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Esse programa já está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV, onde você também pode assistir a muitos outros. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.